O perigo de usina nuclear no Rio São Francisco. Descubra os desafios e ameaças ao Rio São Francisco, vital para milhões. Impactos ambientais e soluções energéticas são foco dessa análise. Artigo de Anivaldo de Miranda Pinto. Versão em áudio de artigo publicado no ecodebate.com.br. Muito se fala do Rio São Francisco e de sua inegável importância. Mas pouco se comenta sobre os enormes desafios e principalmente sobre as grandes ameaças que pairam como uma espada de Damocles sobre o destino desse gigante que simboliza como nenhum outro a integração do território nacional. Inserido em partes expressivas de 5 estados e do Distrito Federal, o Velho Chico e seus afluentes representam quase que solitariamente a única alternativa de disponibilidade hídrica para 3 importantes e peculiares recortes do Brasil: o norte de Minas Gerais, o enorme semiárido brasileiro e a região nordeste do nosso país. Por isso mesmo costumo dizer que esse incomum rio brasileiro não tem plano B, uma vez observado no contexto estratégico dos 8% do território nacional ocupado por sua bacia hidrográfica, dos mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que nela vivem, do peso inegável da economia que dele depende e da biodiversidade que representa. Na hipótese de grave acidente comprometedor da qualidade e quantidade de suas águas, não haverá como substituí-lo em seu papel estratégico. Ferir de morte o Rio São Francisco é, portanto, quase que como enfiar um longo e afiado punhal no coração do Brasil. E isso não é figura de retórica. O curioso é que, apesar dessa evidência, pouco se faz para prevenir as possibilidades de que catástrofes aconteçam, o que ficou evidente, só para citar um exemplo recente, quando do rompimento da barragem de rejeitos da empresa Vale em Brumadinho, Minas Gerais, crime ambiental de grandes proporções que atingiu Paraupeba, um dos grandes rios afluentes do Rio São Francisco, e por pouco não se estendeu à calha central deste último. Outras fontes potenciais de ameaças semelhantes persistem, seja na forma de inúmeras barragens de rejeitos de minério mal concebidas e construídas, seja na forma de novos barramentos pretendidos para o seu leito e que podem acentuar a crise que já atinge a biodiversidade aquática declinante, seja na forma de desmatamento insano dos biomas essenciais para a garantia das vazões franciscanas, como é o caso, principalmente, do bioma do Cerrado. Todavia, a maior ameaça potencial ao rio que não tem plano B é, sem dúvida, a ideia translocada de construção de uma central nuclear às margens e com o uso das águas do Rio São Francisco na região que, em caso de acidente nuclear, apresentar-se-iam as maiores vulnerabilidades imagináveis em termos de enfrentamento de situação emergencial diante da qual o Brasil e, principalmente o Nordeste, não teriam cacife nenhum para contornar, a começar pelo viés do abastecimento de água a partir da única grande fonte desse abastecimento que seria precisamente o próprio Rio São Francisco. O mais aviltante na insistência através da qual o poder econômico promove o projeto dessa central nuclear é o fato de que a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e a enorme população que nela habita possuem, em termos de energia hidráulica, solar e eólica, um cabedal de fontes incomparavelmente mais baratas, menos perigosas e menos degradantes que dispensam completamente aventuras tecnológicas e econômicas dessa natureza. Lutar contra essa central nuclear é, portanto, afastar de vez o principal pesadelo que ronda a continuidade e vitalidade desse rio tão emblemático, mas tão maltratado desde o dia em que os colonizadores portugueses pisaram no solo brasileiro. Esta foi a edição sobre o perigo de usina nuclear no Rio São Francisco. Esperamos reencontrar vocês na próxima edição. Até lá!